sou Maria Luísa Santos e hoje eu estou aqui com o Cláudio Júlio Lopes. Estou muito feliz de estar aqui do lado dele. Ele é odontólogo, especialista em implante, em periodontia, e ele é professor de microcirurgia plástica periodontal e periimplantar da APCD Central. E hoje ele me concedeu o privilégio de estar aqui com ele, bisbilhotando a vida dele. E eu vou contar tudo para vocês. Tudo bem, Cláudio? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada por você ter me recebido aqui no seu consultório. Eu que agradeço o convite, viu? Fico muito honrado. Então, eu queria contar para todo mundo como que você começou. Primeiro assim, por que você escolheu odontologia? Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Como a gente veio parar na odontologia, né? E eu tive uma história bem interessante, assim. Eu acho que, na verdade, foi a odontologia que me escolheu. Não fui eu que escolhi a odontologia. Eu, com 14 anos, eu sempre tratei com dentista desde criança até os 14 anos. Sempre tive o mesmo dentista. E um detalhe muito importante, muito engraçado até, assim, não digo nem importante, mas engraçado. Esse dentista sempre trabalhava atrás de mim, né? Eu sentava na cadeira, eu nunca via o que ele fazia de procedimento. E quando eu mudei de dentista, esse dentista trabalhava na minha frente. E eu sempre tive uma afinidade muito grande por desenhar, tudo que envolvia habilidade manual era uma coisa que me atraía demais. Quando eu vi ele manipulando o material, mexendo com espátula, eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida, né? Nossa, que Então legal. eu acho que esse dentista nem sabe o papel que ele teve na minha vida, assim, dessa importância, né? Mas eu falei, é isso que eu quero. Eu já trabalhava em escritório nessa época, comecei a trabalhar muito novo, né, com 12 anos. Por coisas da vida, assim, né? Meu pai sofreu um acidente, com 12 anos eu já trabalhava em escritório, registrado, tudo certinho. Então eu trabalhei 6 anos, dos 12 aos 18. Então com 14 anos eu falei assim, não, vou ser dentista, e as coisas foram caminhando. Eu acho que isso ficou na minha cabeça, e aquela coisa de você saber o que você quer, né? As coisas foram acontecendo, estudei, e aí tudo foi acontecendo. Parece mágico isso, né? Mas quando a gente quer fazer uma coisa, a gente decide na cabeça e no coração, Sim. parece que o universo traz Sim. pra gente. É, Foi isso que aconteceu com você. Foi isso que né? aconteceu, né? Exatamente. Muito legal. E aí você fez odontologia, então você mesmo que teve que dar conta da sua faculdade, pelo que eu entendi. Então, eu digo que eu fiz uma poupança, porque meu pai, ele ficou, por conta desse acidente, um tempo sem trabalhar, e eu comecei junto com meu irmão a trabalhar muito cedo. Então, durante 6 anos, eu dava o holerite fechado para ele, né? E lógico que ele ficou algum tempo sem trabalhar, mas quando eu cheguei no momento de entrar na faculdade, né, que eu já tinha terminado o meu segundo grau, eu tinha tido uma formação não muito legal, assim, porque eu tive que estudar à noite, desde a sexta série, né, da sexta até o terceiro colegial. Então eu não tive uma formação muito legal, eu ia ter que investir bastante em estudar muito para conseguir entrar numa faculdade. Na época a concorrência era de 36 candidatos para vaga. Então eu quase morri de estudar, na verdade, porque para mim o que tinha que ser uma revisão, né, de cursinho era tudo matéria nova. Então nessa fase, quando eu falei assim, vou ter que fazer um cursinho, meu pai falou assim, olha, você me ajudou, agora eu vou te ajudar. Então cursinho e faculdade, é como se eu tivesse feito uma poupança durante 6 anos trabalhando. E aí deu tudo certo, né? Eu ajudei na hora que precisava, e depois quando chegou o momento de eu entrar para a minha formação, fazer aquilo que eu queria, aí a coisa veio no sentido contrário. Então as coisas foram assim, eu fiz meio que uma poupança e depois isso meu pai me ajudou. Nossa. Então eu fiz um cursinho de 1 ano, cursinho preparatório para vestibular, e fiz uma faculdade de 4 anos, uma faculdade particular. Nossa, muito bonito. Quantas crianças, né, começam a trabalhar com 12 anos, né, com toda essa firmeza que você tem. Nossa, muito bonito. Bom, e aí você tem alguém na sua família que é dentista ou não? Então, não tinha ninguém. Então, como foi para você montar espaço físico? Porque a gente sai da faculdade, a gente não é muito bem preparado para isso, né? Então, montar espaço físico, treinar a secretária, começar a gestão do consultório. Então, a minha história foi a seguinte, assim que eu me formei, eu ainda fiquei aproximadamente uns 6 anos trabalhando em clínicas. Eu comecei a fazer um estágio já no terceiro ano, com periodontistas. Então, eu falo que Deus foi muito bom para mim, assim, no sentido de colocar na minha frente aquilo que eu precisava. Porque, assim, eu me considero uma pessoa extremamente feliz, assim, sou realizado, né? Eu faço uma coisa que eu adoro, que é a odontologia. Tenho uma especialidade que eu amo, né, que é a periodontia e o implante, né, tudo mais voltado para a cirurgia.
Mas as coisas foram acontecendo. Terceiro ano de faculdade, eu tive, em frente à casa dos meus pais, onde eu morava, tinha uma clínica, uma casa, né? Sem placa, sem nada. Então, no terceiro ano, eu comecei a fazer um estágio nessa clínica com periodontistas. Eu me formei, eles já me chamaram para ir para a faculdade fazer monitoria de periodontia, já entrei na especialização, né? Então, tudo foi acontecendo assim. Então, eu fiquei, depois que eu me formei, eu fiquei aproximadamente 6 anos trabalhando com eles. Trabalhei no pronto-socorro durante 5 anos, pronto-socorro odontológico, que foi uma escola para mim, que eu acho que isso é importantíssimo. A gente sai da faculdade, né, tem uma professora que é a doutora Isabel Tumenas, né, com quem eu tenho contato até hoje, foi minha professora na graduação, que ela fala que a gente sai da faculdade com um atestado de burrice. Né? Eu concordo Porque com ela. assim, a gente tem a formação básica, né? O que você vai enfrentar na vida depois no consultório, depois que você se forma, é outra escola. Então, eu trabalhei um tempo nessa clínica com esses periodontistas, trabalhei no pronto-socorro durante 5 anos, que foi uma escola para diagnóstico, emergência, prótese, né, que era uma coisa que eu também não tinha muita vivência. Então, isso me preparou, eu tinha alguns objetivos de talvez estudar fora, as coisas não aconteceram, talvez, hoje eu entendo que não tinham que ser assim, né? E aí resolvi, vou montar meu consultório. E aí montei o primeiro consultório dentro dessa clínica, que era um pronto-socorro, com convite da doutora Maria Eunice, que você conhece. Então ela falou assim, olha, tem um espaço, ela era uma das proprietárias, e falou assim, olha, tem uma sala que você não quer montar o seu consultório? Porque eu acabava puxando muito paciente na emergência. Os pacientes passavam, gostavam, falavam assim, você não atende? Atende. Então, como eu puxava muito paciente, comecei a ter os meus clientes, né? Eu montei essa sala num banheiro que tinha dentro dessa clínica. Era uma casa antiga, eles falaram assim, olha, você não quer montar um consultório? Montei uma clínica, um consultório dentro da clínica. E ele fiquei uns 2 anos até montar esse consultório aqui com uma das sócias também, que era a Eunice. Olha que dica interessante. Muitas vezes a pessoa não sabe como que ela vai atrair o paciente. E você falou uma coisa que é muito importante. Quando ela está atendendo emergência, em pronto-socorro, além de ser um aprendizado muito grande para ela, ela ainda Sim. traz o paciente. Né? Sim, pode ganhar pacientes ali. Eu tenho pacientes que passaram na emergência naquela época, que são meus pacientes até hoje. Olha que legal. Isso é bem legal. Né? Então, aí você montou o seu espaço físico, mas você já tinha toda uma noção, até da secretária, de tudo, porque você trabalhou nessas clínicas. Então, Malu, essa é uma questão, você falou isso que é uma coisa extremamente importante, que é uma das coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente não é, o dentista, né, acho que até hoje é assim, ele não é preparado para lidar com a parte administrativa e financeira da clínica, né, a parte de recursos humanos, a parte de departamento pessoal, a gente não tem a mínima noção, eu pelo menos não tinha e tem muita coisa que eu não sei até hoje, né. Então, eu acho que essa é uma brecha que a gente tem nas faculdades de odontologia, que é o preparo que a gente tem que ter como administrador, né? Porque você, além de ter que ser bom tecnicamente, ter o embasamento científico da odontologia, que é aquilo que a gente vai atrás, né? Aquilo que a gente gosta. A gente tem que ter a noção de tudo que você tem que fazer para gerir a sua clínica, né? A parte de gestão. Então, isso eu acho que é uma brecha que precisava, né? De uma forma muito urgente, assim, ser preenchida. Ser corrigida, porque isso é extremamente importante e isso pode fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. Quando você começou, você separava o dinheiro do seu consultório e a vida financeira do seu consultório e a sua vida financeira pessoal, ou era tudo misturado? Tudo misturado, né? Que a maior parte de todos os dentistas fazem isso porque não tem essa noção. Exatamente. Então era tudo misturado, até não muito tempo atrás. Né? Depois que você começa a perceber que as coisas, o teu consultório tem que caminhar como se fosse uma pessoa, né? Que é uma pessoa jurídica independente, né? Aí é que você começa a ver que as coisas não podem se misturar, né? É uma coisa que tem que ficar clara para quem está começando ou para quem tem já um consultório há um certo tempo, mas não tem esse gerenciamento. Que, em verdade, é como se nós fôssemos funcionários do consultório. Sim. E aí o consultório recebe, vamos supor que naquele mês 3 vezes mais. O seu salário continua o mesmo. Sempre o mesmo. Você pode até fazer um pequeno upgrade, mas isso tem que virar um caixa. O consultório tem que ter vida própria. Tem que ter vida própria. Tem que ter vida própria. E tudo isso exige organização, administração e conhecimento de tudo que a gente falou, de gestão, né? Que é você ter a parte de como lidar com os funcionários, que é outra parte extremamente difícil, né? Que é uma coisa, a gente tem que lidar com o ser humano, é uma coisa que exige, é uma arte, eu acho.
é uma arte, você precisa manter o funcionário motivado Motivado. para ele poder fazer diferença na sua clínica. Porque ele pode tanto te levar para cima como pode te levar para baixo. E fora o controle financeiro, que se você não souber fazer bem feito, pode acabar assumindo alguma coisa, ou por descontrole ou por outras razões. Eu ouvi uma colocação extremamente que me tocou, assim, sabe? De uma pessoa que me deu um suporte da parte de coaching aqui na clínica. Ela falou uma coisa: olha, a gente sempre ouviu dizer que a figura mais importante no consultório é o paciente. Hoje não é. A figura mais importante no consultório são as colaboradoras, são as funcionárias, né? Porque são elas que vão atender telefone, são elas que vão agendar, são elas que estão recebendo o paciente enquanto você está atendendo no anterior, são elas que estão agendando o paciente. Então, assim, a forma como você lida com as suas colaboradoras, com os funcionários, né, vamos dizer assim, né, o que você dá de benefício, como você se relaciona com elas, reflete diretamente no tratamento que elas vão dar para os seus clientes. Com certeza. Aliás, enquanto você está atendendo, às vezes o paciente está contando a vida dele para ela. Exatamente. E uma colocação dela, sabe, de infelicidade, ou do seu trabalho que ela, por raiva, está dizendo que não é tão bom, reflete em toda a sua clínica. Então é muito importante, eu concordo com você, que elas saibam, né, que elas são extremamente importantes, é importante que a gente saiba lidar com elas para que a gente tenha sucesso profissional. E hoje eu não me vejo assim, sem uma pessoa, por exemplo, eu trabalhei há alguns anos, né, quando eu montei o primeiro consultório, eu trabalhava sozinho, né, atendia sozinho. Hoje, se eu tenho uma funcionária a menos aqui, eu já quebro todo o sistema, toda a organização, né, porque a gente sabe que todas têm o seu papel, né, mesmo as outras sabendo a função e ajudando da forma como podem, não é a mesma coisa. Tanto que quando eu estava com o consultório, o que eu fazia? Eu dava férias coletivas, exatamente pelo mesmo problema, porque eu também não consigo trabalhar sozinho. Porque tem as pessoas contadas. A gente geralmente é uma pequena empresa, então nós temos a pessoa da recepção, a pessoa que auxilia, a pessoa que esteriliza, tira uma delas. E numa confusão. E hoje isso está cada vez mais difícil para a gente, assim, não sei se difícil, mas as coisas vão mudando, né? Então hoje as pessoas não querem acumular a função, né? A pessoa que atende na recepção, ela não quer fazer limpeza, né? Então, assim, as pessoas não querem acúmulo de cargo, de função, e elas sabem dos direitos dela, né? Então, eu acho que a gente vai ter que subir num degrauzinho de cada vez, né? Hoje você sente necessidade de uma funcionária só para o seu sistema administrativo e financeiro, para a parte financeira, coisa que você não tinha antes. Antes, a pessoa que fazia a recepção era a pessoa que lavava o instrumental e que te auxiliava. Então, isso, a gente até hoje tem profissionais que trabalham assim, né? Mas hoje a gente sabe que a gente, dependendo de como está o movimento da sua clínica, é importante que você tenha uma pessoa só na recepção. Até para você fazer um app no consultório, para quem está nos assistindo, isso é um diferencial. Uma outra coisa importante, né, que eu acho que é uma informação bem legal, eu ouvi isso de um colega e eu fiquei com isso na cabeça. Tem coisas que eu falo que são que nem nhoque. Quando você coloca um nhoque para cozinhar, às vezes você tem várias coisas que você ouve, elas ficam lá embaixo da água, como um nhoque quando não está pronto ainda. Quando é o momento certo, aquilo vai subir para sua consciência e você vai tomar a iniciativa de corrigir, né? Então, eu vi uma coisa uma vez bem interessante, assim, deixa eu só lembrar o que eu ia te falar. Eu ia falar alguma coisa... Você ia falar, talvez, desse aprendizado que é como o nhoque, lembrei. Como nhoque, Eu ouvi uma frase, eu misturei o nhoque no meio, virou uma confusão. Mas, assim, a ideia do que eu ouvi, né? Os pacientes vêm no seu consultório hoje, eles querem ter uma experiência, eles não vêm aqui só pelo atendimento. Então, eles querem sentir um perfume, um cheiro gostoso, que é a marca da sua clínica, eles querem ter flor no consultório, na recepção, né? Eles querem ter uma música agradável. Então, eles vêm pela experiência, todo mundo faz isso hoje, né? Que é uma coisa que eu já ouvi também de quem trabalha com marketing, que é a hotelaria odontológica. Então, tudo tem que ter meio cara de hotel, assim, sabe? Então, as pessoas chegam, elas estão aqui por tudo, não é só pelo seu atendimento. Às vezes, tecnicamente, eles nem sabem o que você está fazendo, se você é bom ou não. Mas eles vêm aqui, eles veem uma pessoa agradável na recepção, uma música boa, um cheiro agradável no ambiente, né? Que é tudo muito agradável. Então, eles vêm por isso. E mais o acolhimento. E mais o acolhimento. Então, o que eu ouvi de um colega, falou assim, olha, eu quero que o paciente venha no meu consultório
e que ele tenha a mesma sensação de quando ele vai num salão de cabeleireiro, que é gostoso, que é a marca da sua clínica. Eles querem ter flor no consultório, na recepção, né? Eles querem ter uma música agradável. Então eles vêm pela experiência, todo mundo faz isso hoje, né? Que é uma coisa que eu já ouvi também de quem trabalha com marketing, que é a hotelaria odontológica. Então tudo tem que ter meio cara de hotel, assim, sabe? Então as pessoas chegam, elas estão aqui por tudo, não é só pelo seu atendimento. Às vezes, tecnicamente, eles nem sabem o que você está fazendo, se você é bom ou não. Mas eles vêm aqui, eles veem uma pessoa agradável na recepção, uma música boa, um cheiro agradável no ambiente, né? Que é tudo muito agradável. Então eles vêm por isso. E mais o acolhimento. E mais né? o acolhimento. Então, o que eu ouvi de um colega, você olha, eu quero que o paciente venha no meu consultório e que ele tenha a mesma sensação de quando ele vai num salão de cabeleireiro, que é extremamente agradável, que é agradável estar no ambiente. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Hoje, para quem está começando, tem que pensar nessas coisas. Não é só colocar um sofazinho, entendeu? E um radinho ligado. Você tem que criar uma situação que o paciente, para que seja agradável para ele, né? Que ele tenha essa experiência, como eu falei. E o que você indica para quem está começando, ou para essa pessoa que quer dar o consultório dela está meio parado e ela quer melhorar? Que diferenciais para que ela tenha sucesso na vida profissional? Olha, difícil, né? Assim, saber indicar, porque eu acho que sucesso, Malu, assim, eu não acho que sejam essas coisas, tudo que a gente falou isoladamente, sabe? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, mas o principal, eu acho que é o amor pelo que faz. A pessoa tem que gostar do que faz, né? Se você está atendendo um paciente e o paciente procura, vem indicado, por exemplo, para uma cirurgia, como a gente conversou lá, para uma cirurgia de recobrimento, que é o que eu mais faço hoje. A gente vê, tem uma raiz que eu não gosto, me falaram que você recobre bem essas raízes, né? Quando o paciente vem, assim, eu consigo passar a emoção que eu tenho fazendo isso para o paciente, antes de fazer, né? Eu falo para ele, olha, você vai me dar o prazer de eu emocionar fazendo esse trabalho. Eu não falo exatamente isso, mas eu quero que ele sinta isso, né? E eu me sinto assim, né? Eu faço o que eu adoro. Quando eu estou fazendo uma cirurgia, uma microcirurgia, eu não quero nem que o telefone não pode tocar na minha sala, né? Eu estou ouvindo música, concentrado no que eu estou fazendo, e aquilo para mim é como se fosse uma oração, né? Eu estou ali inteiro, né? Então, primeira coisa, acho que a primeira dica, antes de pensar em recepção, cheiro bom, música e flor, né? Eu acho que é você ter amor pelo que você faz. Escolha, né? Se a odontologia foi uma escolha de uma profissão, de uma coisa que você gosta, foi por amor, né? Já é 90% do sucesso aí. Agora, se especialize, né? Hoje, a gente tem essa ultra especialização, né? Como na periodontia, né? Tem a parte básica e tal, mas eu recebo indicação não para tratar a saúde. Muitas vezes o paciente já vem com a saúde. Ele vem porque ele quer um recobrimento radicular no incisivo central inferior esquerdo, né? Então, assim, com um microscópio, né? Então, ame o que você escolheu como profissão, escolha uma especialidade também que tenha tudo a ver com você, se especialize e aí acho que o resto vai acontecendo, sabe? Eu acredito nisso também. Né? E se você não tem condições, né, se você tem, assim, como aconteceu comigo, de ter que fazer uma coisa de cada vez, eu não me formei e já montei uma mega clínica, porque eu não podia. Né? Até hoje não tenho uma mega clínica, né? Mas procuro dentro do que eu tenho, ser agradável para o paciente, né? E todo dia, assim, você consegue uma coisa que você gostaria, vou mexer na recepção, reformou, vai ter outra coisa que você tem que fazer daqui a pouco, né? Então, cada dia, você vencer um degrau, vai ter outro que você vai querer subir. Então, é assim que a gente vai evoluindo. Mas eu não acho que existe uma receita. Eu acho que o principal é fazer o que você gosta, fazer para os pacientes aquilo que você gostaria de receber, como paciente também. Né? Eu jamais falo com um paciente que eu vou fazer alguma coisa que eu não faria no meu pai, por exemplo. Né? Então, fazer o que você gosta e fazer como se fosse para você, sabe? Eu acho que o dinheiro é uma consequência. E olha, eu estou me sentindo num hotel aqui no seu consultório, um cheiro gostoso, você é muito agradável, o ambiente é muito agradável. Então, eu não sei que clínica você quer ter, mas eu considero ela entre as tops. Que bom, maravilha. Então, agora, a maioria do nosso material é importado, até você falou na sua aula que o custo, né, é um investimento. E a gente está vivendo uma época um pouco de crise, porque muitos dos nossos materiais são pagos em dólar. Uhum. Como você faz para gerenciar esse momento? Então, quando a gente falou sobre a entrevista, né, sabia que essa seria uma das perguntas, assim, o que me veio, assim, a gente tem
hoje a maioria dos nossos materiais, como você falou, são importados, né? Eu trabalho com esqueminha dentro da minha organização, eu tenho um estoque de material, né? Só para poder explicar um pouquinho como eu trabalho. Uma das mudanças que eu fiz aqui, né, já tem uns 2 anos, é nunca trabalhar só com um estoque. Eu tenho um estoque de uso e um estoque fechado, né? Então, isso para quê? Para não correr o risco, que é uma coisa muito comum e aconteceu muito comigo, de você estar trabalhando e falar assim, olha, pega um adesivo que acabou aqui na sala, você vai lá e não tem mais, né? Então eu consegui me organizar dentro do sistema que eu tenho aqui na clínica, de ter um estoque de uso, então tem o que é para o que está sendo usado, está guardadinho ali. E eu tenho um estoque fechado, que é controlado pelo sistema. Então quando eu tiro do estoque fechado, eu já sei que o sistema precisa comprar adesivo, um exemplo, né? Então assim, eu trabalho com estoque e isso me dá uma certa tranquilidade. Mas, né, agora, como a gente tem essa questão da alta do dólar, a gente vai sentir os reflexos disso na hora de chegar e comprar material onde você vai comprar, que seja fio de sutura, a gente falou de adesivo, mas fio de sutura, lâmina de bisturi, essas coisas que a gente usa que são mais específicas, a gente não tem nacional esse material que a gente utilize, né? Então a gente vai sentir, não tem jeito. Então o que eu acho que o brasileiro vai ter que aprender, que já faz isso de certa forma, é ser criativo, né? Então assim, ou tem coisas que não tem jeito, eu acho que a gente não dá para você trabalhar com material que não seja o que você já trabalha, que você é familiarizado e que você trabalha bem. Então isso não dá. Mas algumas coisas a gente vai ter que usar alternativas, não tem jeito. E eu também conversar muito com o paciente, porque eu tenho percebido que o paciente entende. Muitas vezes quando você fala assim para ele, olha, ele vem para você com um preço mais barato que o seu, porque hoje o paciente é extremamente informado, ele pesquisa, e aí quando você coloca para ele, olha, mas você concorda comigo? Não existe milagre. Esse material é importado. Para você ter uma qualidade no seu trabalho, eu preciso utilizar materiais importados. Para que eu não caia na qualidade do trabalho que vai ser executado na sua boca. Quando você fala de qualidade, é onde o paciente entende que você tem um diferencial. Exatamente. O que não é o preço, e sim a qualidade do que você está oferecendo. Né? Exatamente. A gente tem assim, graças a Deus, né, Malu? Eu acho que você também. Assim, eu não trabalho com pacientes de convênio exatamente por isso, porque não dá para fazer milagre, não, né? Não existe como você vai fazer uma milagre. restauração com material bom, que tenha durabilidade, previsibilidade, se você não trabalha com materiais bons? Não dá, né? Então, normalmente, quem vem já sabe que aqui a gente trabalha, né, com um atendimento só particular, né? E eles vêm não pelo preço, eles vêm pelo valor que o nosso trabalho tem. São duas coisas diferentes. Aí o dentista ele vai ter que escolher se ele quer trabalhar com esse valor, então ele vai ter que trabalhar dentro de um preço que pague esse valor, senão ele não vai conseguir. Ou se ele vai atender um convênio, então é outro valor. Então nenhuma das duas coisas é errada, mas os valores são diferentes. Né? Agora, se você fosse começar hoje, que dica você daria, o que você faria diferente, que você não fez e que você acha que daria para mudar? Então, como eu te falei, Malu, eu sou muito feliz, assim, eu acho que se fosse para começar de novo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu teria investido um pouquinho mais na começar dessa parte de organização da clínica, é isso que falta, sabe? Porque assim, o amor pelo que eu faço eu já tenho, né, as coisas, eu não escolheria um caminho diferente, né, eu faria periodontia, iria para cirurgia, que é uma coisa que eu adoro, e iria caminhar para essa questão da mínima invasão, mas eu tentaria me embasar um pouquinho mais, me preparar do ponto de vista administrativo, porque eu acho que é isso que me faltou, né? Que eu falo assim, poxa, por que esses conceitos, por que essa percepção do que eu não tinha e que eu precisava não chegou antes, né? Porque nós não fomos ensinados e só com o trabalho, com a vivência, é que vem a falta. E aí a gente vai ter que desenvolver. Então acho que é uma boa dica para quem está começando, às vezes acha, eu estou perdendo tempo aqui nessa recepção, eu sou dentista. Não perca seu tempo, invista, sabe, em programa odontológico, porque é isso que organiza. Os programas odontológicos hoje, eles controlam o seu estoque. Eles te dizem, você põe lá, eu quero o mínimo de um adesivo sempre guardado. Ele te avisa. Ele te dá todo um gerenciamento financeiro, com gráficos, e é muito importante. Às vezes a gente ainda vê pessoas que ainda estão numa época um pouco anterior a isso. E
que sentem falta, mas que talvez não saiba e acha que é difícil se adaptar. Mas toda vez que a gente começa, tá aí você que não vai me deixar mentir, a gente acaba se adaptando, não é verdade? E uma outra dica que eu acho importante, além dessa questão de me organizar do ponto de vista administrativo, de controle mesmo, de clínica, né, de gestão, essa parte que acho que ficou bem falha, assim, não só para mim, mas como para muitos colegas, né, que isso é um aspecto comum, assim, a gente ouve isso de todos os colegas, né. Uma outra coisa, assim, não se isole, né, não trabalhar sozinho nunca, né, escolha amigos, né, de faculdade, que tenham especialidades diferentes, porque hoje a gente tem que facilitar, principalmente em São Paulo, a vida do paciente. Né? O paciente vai no seu consultório, um exemplo aqui, eu trabalho só com periodontia. O paciente vem buscar um tratamento integrado, né? Multidisciplinar. Então, muitas vezes o paciente vem, ele fala, puxa, eu precisava de um tratamento endodôntico para uma lesão endopério, ou precisaria de, sei lá, colocar um provisório, né? Ou de uma restauração em um dente vizinho para fechar um contato. Se você tem uma equipe, se você tem um time, né? Do qual você faz parte, que pode agilizar isso para o paciente, né? Você sai ganhando, porque para o paciente isso é muito, muito bom. O paciente sai ganhando porque ele resolve tudo no mesmo ambiente e a integração entre os profissionais é uma das melhores coisas que... Né, a gente já fez parte do mesmo time, né? Eu acho que é o que proporciona maior crescimento para todo mundo. Né? Discussão dos casos, você planejar os casos do ponto de vista interdisciplinar. Então, assim, uma dica, né? Não se isole, né? Procure escolher a sua especialidade, mas monte um time, se junte com pessoas que você confia, que saibam que tem a mesma linha de trabalho que você, porque acho que isso não tem preço. É uma dica bem legal. Cláudio, olha, muito obrigada. Eu tenho certeza que toda essa sua experiência, essas dicas que você deu, vai fazer diferença na vida de alguém que está lá do outro lado. Ótimo, espero. Né? Então, olha, muito obrigada. Um beijo grande. Até a próxima entrevista. Fiquem com Deus. Muito obrigado.